E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV Alamanda pode participar com a gente. O nosso WhatsApp é o 984004810. Como eu anunciei anteriormente, eu estou recebendo o advogado Guilherme Schumann, mas ele vem falar conosco hoje, bater um papo, não sobre o conhecimento jurídico dele, e sim um pouquinho da experiência de vida dele, que nós queremos contribuir com você que está em casa. Primeiramente, bom dia, Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Elton. Agradeço o convite. Bom dia a todos os telespectadores. Estou muito honrado em poder falar um pouquinho sobre a minha vida. Pena que hoje não é da profissão, né? Mas vamos contribuir também aí com essa nova fase da minha vida que eu estou vivendo. Guilherme, na verdade, eu acompanho você nas redes sociais e vi que ultimamente você começou a contar um pouco mais da sua história de vida e do que aconteceu com você e a mudança que teve na sua vida, né? Primeira pergunta, o que é de fato, para que as pessoas que estão em casa acompanhando o programa, o que de fato primeiro mudou na sua vida? Bem, como as pessoas hoje me veem assim, não imaginam que há 2 anos eu tinha 120 quilos. Então eu sou um paciente da cirurgia bariátrica. Eu operei em 2020, uma época assim completamente difícil da minha vida. Estava passando por problemas psicológicos, uma depressão mesmo, eu estava afundado em tristeza. Aquela pandemia contribuiu, acho que a pandemia hoje, ela veio, devastou muita gente, questão de saúde, mas as questões psicológicas a gente vai começar a colher agora, né? Quanta gente adoeceu, né? Quanta gente ficou doente realmente, emocionalmente, psicologicamente, e eu fui um deles. Eu estava vivendo uma época super conturbada, meu peso só aumentando, cheguei a pesar 120 quilos. Você era uma pessoa magra ou uma pessoa que sempre teve a genética a engordar? Eu sempre lutei contra o peso. Eu sempre fui aquele gordinho, às vezes emagrecia, engordava de novo, só que sempre estive sobrepeso, né? E antes mesmo de aumentar muito o meu peso, eu já estava assim com sobrepeso, mas não tão gordo mesmo, né? Não tão obeso. Eu cheguei a uma obesidade assim absurda mesmo, né? Pro meu tamanho. E você engordou durante a pandemia ou veio um pouco antes? Como é que foi? Foi progressivo, mas assim, na época da pandemia, devido a essas questões psicológicas, assim, e a gente ficou isolado também, né? Em 2020 a gente não saía, né? Não tinha academia, a gente ficou, tudo fechou, eu jogava meu futebol, não tinha mais futebol. Então, assim, quase que uns 15 quilos eu engordei, assim, em menos de um ano. Foi, assim, um peso, assim, surreal mesmo. E quando você olhou e falou assim, eu preciso buscar a cirurgia? A primeira questão que vem, assim, quando a pessoa está bem acima do peso é a parte psicológica e emocional. Você fica já meio retraído, você já não quer mais sair. E também a parte da saúde. Quando eu operei, na verdade, eu não tinha um MC para fazer a cirurgia. Apesar de estar muito acima do meu peso, eu tinha um MC ainda que não permitia. Salvo engano, é 40 o MC, que hoje é permitido para bariátrica, né? Eu tinha 36. Só que eu tinha muitas comorbidades. Eu tinha um problema no joelho, eu tinha pressão alta, e depois, quando eu fui fazer todos os exames, eu vi que eu estava todo errado, né? O exame de sangue. Então, a parte da saúde pesou muito para a escolha da cirurgia bariátrica naquele momento. Tem muita gente que está em casa acompanhando o programa agora, que está acima do peso e que tem medo de enfrentar a cirurgia. Até porque a cirurgia, quando você está no índice já de obesidade mórbida, ela é assistida pelo Sistema Único de Saúde e tem também a opção de você fazer nas esferas particulares. Para você que fez a cirurgia, que encarou a cirurgia, como foi esse processo de aceitação até aquele dia? Primeiro, você não aceita. A luta contra o peso tem essa batalha mental, né? Você não aceita primeiro que você está acima do peso, que você está passando mal. Então você passa a sentir a diferença, as pessoas próximas a você. E aí, como no meu caso também tinha a questão da pressão alta, então os meus médicos começaram a falar, Guilherme, você precisa emagrecer. Isso já vinha há alguns anos, né? Só foi piorando porque o meu peso aumentou mais. E chegou um momento que eu marquei uma consulta com o Dr. Thiago Pata, que é de Porto Velho. E temos hoje a possibilidade de realizar pelo SUS, mas eu tinha plano de saúde, tenho plano de saúde. E também as pessoas não sabem, mas o plano de saúde também cobra a cirurgia bariátrica. Até porque é uma questão de saúde, não é estético. E aí eu fiz todo o meu planejamento ali com o médico. A princípio é um pouco assustador porque é uma cirurgia. Então assim, ainda que te venha comentar, eu tenho medo. Realmente, eu também tinha muito medo.
Porque é uma cirurgia muito agressiva. A minha, particularmente, foi uma cirurgia que eu tirei um pedaço do estômago. Né? Então você tem que se preparar para isso, porque tudo vai mudar na sua vida. E é isso aqui. E é aquela questão. É igual uma médica falou para mim aqui em Vilhena, né? Ela falou assim: Guilherme, você hoje tem o risco da cirurgia, só que do jeito que você está, se você não conseguir mudar, talvez você não dure 10 anos. Então é melhor você decidir agora, né? Pela sua mudança. Pode ter o risco da cirurgia, mas é melhor do que você daqui 10 anos ter um infarto. E seus filhos? Eu tenho 2 filhos hoje. Tenho uma esposa, 2 filhos pequenos. E eu fiquei imaginando isso. Como é que eu vou fazer com meus filhos no futuro? Será que eu não vou vê-los crescer? Então isso me confrontou muito na época. Claro que é uma cirurgia que você precisa estar blindado realmente a mente, porque ela muda completamente a sua vida. Mas eu fui passando pelas etapas, né, e consegui, aí eu decidi realmente operar. Você teve o processo da dificuldade de aceitar e chegou à cirurgia. E você tem uma história para contar ainda após a cirurgia, né? Porque, querendo ou não, muita gente justamente tem um medo de enfrentar a cirurgia, porque alguns podem ter complicações, infelizmente. Como é que foi a sua, né? Isso aí foi uma história bem complexa. Eu operei em 2020, em novembro, né? Agora vai fazer o aniversário de 2 anos da cirurgia. E eu só fui começar a falar sobre ela um ano depois, porque toda vez que eu lembrava do dia da cirurgia, eu chorava. Para mim foi um baque muito tremendo, porque aquele risco, aquele medo, eu também tinha, todos eles. Quando eu fui para a cirurgia, um dia anterior eu estava com tanto medo que parece que eu tinha certeza que eu ia morrer na cirurgia. Eu cheguei a escrever uma carta de despedida para minha família. E aí eu fui para a cirurgia, normal, passei, aí no caso eu operei em Ariquemes, que no caso o Thiago Pato opera em Porto Velho, só que ele quis me operar em Ariquemes por ser mais próximo. Era aquela fase da segunda etapa do Covid, novembro de 2020. O Covid tinha encerrado, aí vieram as eleições, depois das eleições, bum, estourou de novo. Então, quando eu fui para a cirurgia, foi marcado ela, não, as UTIs estavam normais, normais entre aspas, né? Mas quando eu fui operar, foi aquele boom e tudo estava lotado de novo. Só que eu não esperava ter que ir para a UTI, né? Eu cheguei, operei, um dia após a minha cirurgia, no mesmo dia, na verdade, da minha cirurgia, que é uma cirurgia que você recebe alta, assim, você já sai andando já do centro cirúrgico, né? Uma cirurgia assim que ela é complexa, né? Mas hoje em dia se faz por câmeras, né? Então você tem uma recuperação mais rápida. Só que até hoje não se sabe muito bem o que aconteceu. Eu tive um problema na cirurgia com minha pressão, meu coração, também tive problemas no coração na cirurgia. Até hoje os médicos não sabem muito bem o que aconteceu comigo. Eu sei que na noite, 2 noites depois, estava passando muito mal, não conseguia dormir, não conseguia ficar deitado. O meu médico reveu, ele olhou novamente toda a cirurgia, os pontos, fez ultrassom. Ele falou: Guilherme, não tem nada, tá tudo normal, não sabemos o que está acontecendo contigo. E aí toda a lembrança daquilo que eu tinha feito, né? Eu tinha certeza que ia morrer. Naquele momento eu fiquei assim: e agora? O que vai acontecer? Não vou voltar para casa? Era uma cirurgia que em tese é tranquila, né? E aí, depois de 3 dias internado, sem saber mais o que fazer, um cardiologista me visitou e aí ele falou que eu tinha tido uma necrose no coração, alguma coisa assim, um princípio de infarto. E aí ele falou: olha, você precisa ir urgente para UTI, senão pode ser que você não dure horas. E aí a família toda se mobilizando, foi uma loucura. Meus pais estavam comigo, meus filhos ficaram com minha esposa aqui em Vilhena. Meus pais entrando na sala, chorando. Aí eu olhei aquilo e eu só realmente me entreguei. Falei assim: eu acho que não volto mais para casa. Foi quando, na verdade, foi o primeiro momento que eu relaxei e consegui dormir depois da cirurgia. Eu deitei e eu tinha certeza: agora Deus vai me levar. Não volto mais. Não vou mais abraçar meus filhos, minha esposa. Acabou. E aí, no outro dia, cedo, já me levaram naquele mesmo momento para UTI em Porto Velho, porque não tinha UTI em Ariquemes. Conseguiram uma vaga para mim em uma UTI em Porto Velho. Cheguei lá e foi, assim, quase um pesadelo, né? UTI, quem frequentou UTI na pandemia sabe o que eu estou falando. As pessoas em decúbito ali, entubadas, lotado, tinha macas onde não poderia ter. Né? E eu imagino, recém-operado da bariátrica, com possivelmente problema no coração, em uma sala, um local cheio de pessoas com Covid. Será que eu sairia dali?
E aí fiquei internado por 2 dias ali na UTI, sem poder me comunicar, eles tiram seu celular, sem poder avisar a minha família que eu não poderia voltar, sem poder me despedir. E é muito difícil esse momento, né? Porque é 2 horas, 2 vezes por dia que sai um boletim, que é muito frio ainda esse boletim, né? A família sabe através do boletim, né? E aí, por sorte, eu fiz amizade com um enfermeiro, falei, cara, eu preciso ligar pra minha família pra avisar, eles estão lá em Vilhena, eu preciso pelo menos fazer um vídeo chamado, não sei se eu vou voltar daqui, né? E aí eu até publiquei nas minhas redes sociais esses dias, eu fiz uma videochamada, até tem o print eu chorando na videochamada, falei com minha família, minha esposa, meus filhos, e num ato de despedida mesmo, não sabia se eu voltaria mais para casa, né? E aí, milagrosamente, até hoje não se sabe o que aconteceu. Fizeram todos os exames, não identificaram nada, eu saí da UTI, voltei para minha cidade aqui em Vilhena, passei pelos exames, estava daí com Covid, possivelmente contrair na UTI, né? Então enfrentei mais ainda esses 14, 15 dias aí de febre, Covid. Até o médico mesmo falou assim, Guilherme do céu, e agora, né? Com todas as complicações é complexo, né? Realmente, mais um Covid, na época eu não sabia muito bem o que era o Covid, né? 2020, até hoje não se sabe muito bem, né? Imagina naquela época, ainda era assustador. E aí trabalhamos ali mentalmente, medicação, muita oração. Graças a Deus estou aqui para contar a história, mas realmente foi uma história que, para eu estar te contando hoje, eu já passei por assim, várias noites em choro já. Eu vi que, inclusive, uma das primeiras postagens que você fez sobre ela, e você escreveu justamente sobre isso, de que após um ano do acontecido, você começou a se preparar para começar a contar essa história de vida, e eu acredito, não sei qual é a sua religião, eu acredito que é mais um testemunho de vida, da prova de Deus em nossas vidas, e que você se preparou para contar ela e para dizer que Deus existe o Deus que opera o milagre e que está nas nossas vidas, né? E que a gente tem que crer nele, né? E aí eu achei muito bonito você começar a contar a sua história, contar a sua parte de transformação corporal, mental e psicológica principalmente, né, Guilherme? Eu acho que é isso que quando eu te convidei para você contar isso, porque muitas vezes não precisa chegar a ter essa situação tão próxima, né, que você teve, mas que você pode mudar a sua vida, né, e seguir um caminho diferente, né? E aí eu acho bonito você contando essa história, motivando as pessoas a entrarem nesse ciclo de mudança. Falei, acho que tem que levar isso para mais pessoas, né? Como é que você tem recebido, por exemplo, o feedback desse teu testemunho, né? Das pessoas que vêm nas suas redes sociais ou te encontram pela rua ou te abordam e contam um pouco mais dessa história. Como é que tem sido para você? É muito legal. Assim, é inspirador para mim, na verdade, né? Eu estava recentemente até comentando com a minha esposa e mostrando para ela as mensagens que eu recebo. Amigos que começaram a mudar de vida, de correr atrás da questão da saúde, né? De rotina mesmo, mudança de rotina, porque viram a minha história. E realmente, para mim, isso é motivador, porque assim, quando eu procurei mudar, eu não buscava nem isso expandir para outras pessoas. Isso foi natural, né? Até porque, com tudo isso que eu passei, eu tinha que ter mudança de vida. Até porque, quando você tem a ideia de que você vai partir, faz mais sentido no outro dia, porque faz falta um abraço, porque faz falta um eu te amo, porque faz falta oi, tudo bem. Você dá valor a cada palavra, a cada momento com a sua família e com seus amigos, né? Então, eu tinha que fazer valer a pena tudo que eu passei. Aquilo realmente foi uma mudança de vida para mim, mas foi o quê? Tá aqui, uma nova folha, você vai escrever essa nova história. Eu sou cristão também, acredito em Deus, eu tenho certeza que ali foi realmente Deus me dando uma nova oportunidade de vida. E eu tinha que reescrever aquilo de outra maneira daí, né? Então, assim, é inspirador para mim receber essas mensagens. Hoje, realmente, as pessoas olham, comentam, né? Porque é assustador até, né? Eu até, quando eu comecei a aparecer mais, as pessoas falam, meu Deus, Guilherme, quem que é você agora? Você tá aí 40 quilos mais magro, né? Mudou de vida, mudou o jeito de ser também. Porque, querendo ou não, quando a gente passa pela cirurgia, você opera o estômago. Mas a sua mente ainda é daquele gordinho que estava desesperado em comer. Em comer, né? E você começa a mudar tudo. E aí, com isso, veio também a questão da mudança de vida
academia, cuidar realmente do corpo, da saúde, porque isso começa a te deixar mais disciplinado também. Em todos os ambientes. Hoje eu falo, academia, para mim, entra como uma disciplina até para o meu trabalho. Hoje eu trabalho, eu rendo melhor na minha profissão, porque eu tenho disciplina, que eu já vem isso o quê? Da minha academia, da minha rotina de vida saudável, que é realmente uma escolha também. Muita gente que está acompanhando o programa agora fala assim, é fácil falar, é fácil dizer que tem uma rotina, que tem isso, que tem aquilo, quer ver tá na minha vida, né? Muita gente que acompanha agora. O que você diz para essas pessoas? Porque, de fato, você falou assim, criou uma rotina e eu acompanho você de vez em quando, eu vejo, olha, cumprida a etapa da academia, agora de volta para o escritório, tem que seguir a segunda etapa. Para essas pessoas que estão agora acompanhando o programa, que tem esse discurso protelatório? Não espere. Não espere acontecer. A minha cirurgia, assim como aquela pessoa que opta em fazer regime, emagrecer de maneira comum, né, vamos dizer assim, né, com uma dieta, é a mesma circunstância posterior. Você tem que pegar aquilo e iniciar. Se não começar, é que muita gente trata como uma obrigação. Para mim, a academia, a mudança de vida já faz parte da minha vida em si. Faz parte da minha manhã. Vamos dizer, como tomar café. Você tem que tomar o seu café para se alimentar. Eu ir à academia, eu fazer um esporte, faz parte disso como fosse meu café, minha alimentação diária. Então não se torna mais uma obrigação. Então para você que está aí só protelando, eu te aconselho, apenas comece. Não espere. Não programe segundas-feiras. Início, igual o pessoal, meus amigos falavam, vou começar só em janeiro. Não espere em janeiro. Comece em dezembro já mesmo. Comece agora em novembro. Dia 1. Ou comece hoje. Simplesmente comece. Porque esse início, ele só depende de você. Como é que foi a adaptação à alimentação? É muito difícil, porque antes eu tinha que me cuidar para não engordar. Hoje eu tenho que cuidar, eu tenho que me alimentar mais para poder não emagrecer. Então hoje eu cheguei a pesar 55 quilos. Então foi muito além, né? E aí hoje eu me alimento tento sempre bater realmente a alimentação diária para não emagrecer, para me cuidar realmente, manter um peso saudável, né? E isso são etapas da cirurgia. Quando você sai da cirurgia, o pós-operatório é triste. Você tem aquela etapa de alimentação líquida, né? Você tem que acostumar, quantidades pequenas. E você imagina para a pessoa que come 6 pedaços de pizza, simplesmente a cabeça dela quer 6 pedaços, mas o estômago dela fala, não, peraí, meio pedaço eu tô cheio. Como é que você faz esse jogo, né, com a sua mente, né? Então realmente é um baque. Você tem que se preparar para isso. Por isso que vem muitos vícios, né? Muitas pessoas que fazem a cirurgia, isso é claro que um psicólogo pode falar com mais propriedade, mas acabam relatando vícios, né? Vícios em drogas, vícios em álcool, porque realmente ela troca só o vício dela em comida para outro vício. Quando na verdade você tem que tratar a mente. Né? O seu corpo resetou, grande oportunidade. Mas se você não trabalhar a mente, e por isso também aconselho, né, quem realmente está se cuidando, não só o bariátrico, né, mas também quem está se cuidando em si, tem que procurar uma equipe de multidisciplinas, né, um nutricionista, um psicólogo, um personal trainer, um médico. Hoje eu tenho uma equipe que cuida de mim há 2 anos já, e eu não largo deles. Né? Um grande abraço ao Dr. Cleaver, o João, meu personal trainer. Então, o pessoal que está comigo aí realmente desde esses 2 anos, cuidando de mim, para que realmente eu consiga fazer com que a minha disciplina seja aplicada, né? Com conhecimento, que é o mais importante. Dentro do processo, depois do pós-cirurgia, assim, você já teve aquele momento que você falou da questão da mente, largar de 6 pedaços para meio. Teve já aquele momento que você não conseguiu se controlar e comeu até, literalmente, no linguajar comum, não caber mais mesmo? Então, eu nunca testei meu limite, né? Mas é claro que se você quiser comer mais, você tem que comer com mais tempo, né? Você tem que, às vezes, uma alimentação igual hoje eu como muito, né? Assim, para bariátrico. Eu como além do normal porque eu tenho que engordar, treino e tudo mais, né? Então eu vejo isso hoje. Hoje um prato para mim, hoje normal, de, sei lá, 350 gramas mais ou menos, que qualquer pessoa come em 10, 15 minutos, eu faço às vezes em 40 minutos. Porque vai empurrando. Então assim, tem uma limitação. Você não consegue comer mais 6 pedaços. Acho que depois de muito tempo de cirurgia, pode ser que seja comum, né? Isso acontecer. Eu tenho 2 anos de cirurgia, né? Então, ainda não consigo. Eu tenho uma limitação ainda de espaço, realmente no estômago. Eu sinto isso, que eu fico inchado, não consigo comer mais. Não desce mais mesmo, né? Mas, assim, eu vejo uma luta mesmo. Se você quiser comer, você tem que... Tem gente que consegue sabotar, né? Mas aí tem aquelas questões, né? Alimentações líquidas, né? A pessoa que, se ela quiser engordar de novo, ela engorda.
É só ela começa sorvete, derrete, o cara come um monte de sorvete, daí a caloria é maior, né? Mas quem quer comer comida mesmo, é muito difícil. A alimentação do estômago não tem como você lutar, é uma questão fisiológica mesmo. Você não consegue comer demais. Guilherme, para quem está em casa agora acompanhando o programa, eu quero que você deixe um recado para a gente finalizar, uma mensagem para aquelas pessoas que estão pensando em talvez fazer a cirurgia, se vale a pena. Você tem várias histórias de pessoas que fizeram e saíram bem do pós-cirúrgico. Tem a fase ali de adaptação, que ela é sofrida mesmo. Teve aquelas pessoas que tiveram complicação e infelizmente tiveram aquelas que não conseguiram sobreviver. E aí muitos têm medo, né? Vale a pena de fato fazer a cirurgia? Ainda com todos os problemas que eu passei, eu ainda falo hoje, valeu a pena para mim. Mas é claro, com cautela, eu sempre passo para todo mundo que vai fazer. Procura um médico especialista. Para mim valeu muito a pena, tenho certeza que para quem fez também valeu muito a pena, porque você muda realmente de vida. Só que entenda o seguinte, a cirurgia bariátrica é apenas um passo de uma jornada inteira que você vai fazer. Então você precisa se preparar psicologicamente para isso. Mas ela realmente muda vidas. Muda vidas. Então se você está interessado, está com problemas de saúde, realmente, procura um médico especialista, tire suas dúvidas e entenda o seguinte, não espere para amanhã. Porque realmente quem está hoje em obesidade mórbida, só fica só protelando, né? E realmente não vai mudar o amanhã para quem já está nesse estado. Então se você tem problemas de saúde, procura um médico especialista. Para mim deu muito certo. Deu muito certo, apesar de todos os problemas que eu contei aqui, né, tudo que eu passei, não me arrependo. É uma mudança de vida fantástica. Hoje eu sou outra pessoa completamente. Mas corra atrás. Procura um médico. Se você tem interesse, pesquise sobre, converse com o seu psicólogo, se você tem um psicólogo, um amigo, alguém que já fez. Se tiver alguma dúvida, manda para mim no Instagram. Pode conversar comigo. Guilherme Schumann do jeito que está escrito ali, né? É Gui Schumann. Do jeito que está escrito, isso. @Gui Schumann, pode me mandar mensagem lá. Eu recebo algumas pessoas que estão nesse meio tempo de fazer ou não, conversam comigo lá sempre. E assim, eu sou bem realista. Ela muda a vida completamente. Mas você tem que se preparar para essa mudança de vida. Não adianta dar uma Ferrari para quem não tem carteira de habilitação. Né? Então você precisa estar preparado para realmente dirigir um carro novo e saber das consequências dele, né? Das mudanças de vida completamente. Então, corra atrás. Simplesmente é isso. E principalmente, pessoal, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Acho que é a principal mensagem que eu posso deixar hoje, né? Realmente valorize o seu dia. Valeu, obrigado, Guilherme, que sirva aí para alguns que estão acompanhando o programa, que seja bem-vindo essa dica e valeu, obrigado.